No vídeo de hoje eu vou te ensinar a ganhar produtividade e melhorar o seu processo de criação de sites. Eu estou falando da inteligência artificial que o Elementor tem agora disponível dentro do plano deles, onde você vai poder, através de perguntas e interações com a ferramenta, criar uma estrutura completa do seu site. Então, aquela etapa onde você ficava pensando em como que vai ser a estrutura do site, em qual parte ali você vai organizar cada seção, o Elementor vai sugerir para você através de perguntas e respostas, né, que ele vai te jogando, e aí ao final do processo você vai poder ainda aproveitar tudo isso e importar para dentro de um site seu que já esteja publicado na web. E aí a partir desse ponto você só vai ficar responsável pelas customizações de design. Quer entender como que funciona todo esse processo para otimizar o seu dia a dia? Vem pro vídeo. Mas espera só um pouquinho, porque se você gostou desse tema, eu tenho um recado muito importante que eu tenho certeza que vai te interessar ainda mais. As vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas e dentro desse curso eu vou ter tempo e ferramentas para te ensinar a criar sites do absoluto zero e a publicar eles na internet sem ficar perdido no meio do processo. Então, eu sei que dentro do YouTube é muito interessante você aprender a criar sites sozinho, mas eu te garanto que você vai acelerar o seu processo sendo acompanhado por mim dentro de uma plataforma onde eu estruturei as aulas para que você possa aprender da maneira correta, da maneira mais coerente e produtiva possível. Saca só, dentro do meu curso eu separei aqui os módulos fazendo com que você aprenda desde o início tudo sobre hospedagem, tudo sobre WordPress, tudo sobre o Elementor, o iDesign e Figma, e no módulo 7 a mágica começa a acontecer. Você vai aprender a criar um site do zero usando pouquíssimas ferramentas que o Elementor tem. Então, se você já conhece o Elementor, você sabe que ele tem uma gama de ferramentas muito grande. E eu vou te ensinar a usar 20% delas nesse módulo e você vai ser capaz de criar 80% dos sites disponíveis hoje na internet. Então, para você ver a riqueza, né, e a profundidade desse módulo, é os resultados que você vai obter. Então, se você quer aprender, como eu disse, a criar sites sem ficar perdido no meio do processo, se você está cansado de ficar estudando de madrugada, buscando soluções para pequenos entraves que você tem encontrado aí no seu dia a dia, vem conhecer o curso. Você tem 7 dias grátis, materiais bônus, projetos prontos para você baixar, implementar, assistir às aulas, entender como que funciona, recriar eles e vender para os seus clientes. Então, gostou da ideia? Já estou te esperando do outro lado. Pode vir. Muito bem, então vamos começar aqui o vídeo, mas antes de você conhecer essa ferramenta que vai auxiliar você no processo de criação de um site, né, a inteligência artificial que o Elementor disponibilizou para a gente, primeiro eu preciso que você entenda pelo menos a parte inicial do processo de criação de um site. Então, dentro da minha agência e dentro do meu curso Mapa do Criador de Sites, eu ensino os meus alunos a trabalharem com um documento chamado Briefing. O Briefing nada mais é que um questionário onde eu vou colher todas as informações a respeito da empresa e também vou entender quais são as expectativas do cliente em relação ao projeto, ou seja, o que o cliente espera que eu crie. Então, o Briefing ele é muito importante nessa etapa inicial, justamente porque além de nortear você a respeito do que precisa ser criado, ele também serve como um documento, uma comprovação do que foi acordado. E aí, quando, né, se porventura ao longo do projeto o cliente discordar de você ou pedir mais coisa, você pode usar esse briefing, né, esse documento, para mostrar para ele que é necessário fazer ajustes no orçamento, no prazo, porque o que foi combinado anteriormente e registrado no questionário é diferente do que ele está propondo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos nos ater somente à parte da criação em si. Então, com base nas informações que tem dentro desse questionário, informações estas que você colhe a respeito
da empresa, você colhe a respeito das estratégias que a empresa está criando, do mercado no qual ele está inserido, quais são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, o que o cliente quer que seja criado, se ele tem uma identidade visual, se tem padrões visuais, grafismos que precisam estar presentes no projeto. Então, assim, tudo a respeito do projeto é perguntado nesse questionário. Muito bem, então eu até separei aqui 2 slides para ilustrar bem essa situação. Vamos lá, vou mostrar aqui para você. Esse é o modelo padrão que a maioria dos web designers usam para criar um site. Na primeira etapa a gente tem o briefing, né? Então assim, ele é meio que a fundação do projeto, a base. E dentro dessa primeira etapa você coleta os requisitos, você entende, como eu disse, profundamente quais são os objetivos do cliente, os objetivos do projeto. Se vai ser um projeto para divulgar a marca, se vai ser um projeto de vendas, um projeto de captação de leads, enfim. Você vai entender tudo de maneira detalhada através das respostas do briefing. No briefing você também vai ter uma noção de quem que é o público-alvo, você vai ter uma definição, né, do escopo e das funcionalidades do projeto. Então, assim, além do contrato registrar o que vai ser feito, o cliente vai te dar mais informações através do briefing. E o resultado, né? Um documento claro com o norte do projeto, ou seja, depois que você pegou o brief, você já vai ter uma boa ideia de como seguir com a criação do projeto. E é aí que entra a segunda etapa. Essa segunda etapa, muitas pessoas pulam ela, acham ela muito simples e até negligenciam ela, só que esquece que ela é muito importante, justamente porque ela é o planejamento, o esqueleto do site. Trata-se do wireframe, né? Então, no wireframe, você vai criar uma representação visual de baixa fidelidade do site. E aí, ele até cita aqui, né? Sem cores, sem imagens, o foco é somente na estruturação e na organização de cada elemento dentro da página, certo? Ou das páginas. Você vai entender como que vai ser definido o melhor fluxo de navegação do usuário, ou seja, qual conteúdo fica, né, a melhor ordem dos conteúdos para que o usuário chegue no destino, alcance o objetivo esperado, né? E aí, aqui dentro do wireframe, você também tem a hierarquização, digamos assim, né, das informações. O que é importante, aonde precisa estar. Então, por isso que ele é de baixa fidelidade, porque nessa etapa você só vai definir o que vai ter de conteúdo ali. Você não vai trabalhar de modo massivo a questão do visual, do layout, certo? Você só vai colocar ali as peças no tabuleiro e organizar da melhor forma possível. O resultado vai ser um mapa visual da navegação e da estrutura do projeto, ou seja, você vai ter, nessa primeira etapa, definido como que vai ser o fluxo de navegação entre as páginas, a ordem de cada conteúdo em cada página, e aí depois disso, aí sim você vai se preocupar em estilizar e inserir, né, um padrão visual, o design do projeto. Bom, esse wireframe é aonde a gente vai trabalhar com a ajuda do Elementor, porque antes, esse wireframe aqui, a gente poderia, né, criar ele todo na mão, na unha. Tem muitas pessoas que usam até lápis e papel e desenha, né, diretamente ali no papel como que vai ser o site. Bem simples, ele não precisa ser algo fiel, ele não precisa ser algo totalmente trabalhado, o resultado final do projeto. Ele só precisa estruturar as ideias, né? Então, por isso que é bem interessante você trabalhar com essa metodologia. E, por fim, depois que você tem essa estruturação, na etapa final, você não precisa se preocupar já com essa coisa de qual que é a ordem das informações. Não, você só vai aplicar o design, o visual, aprimorar a aparência do projeto. Então, por isso que é legal separar essa parte, porque tem muitas pessoas que já vão criando sem ter uma noção completa de como a página vai ficar, e eles já vão colocando o design. E aí, o que acontece? Você perde muito tempo, porque se o que você está estruturando não ficar legal, o que acontece? Você tem que refazer tudo de novo, e aí você perdeu muito tempo aplicando efeitos, estilos, enfim. Então, por isso que é interessante trabalhar primeiramente com o esqueleto, depois você vem embelezando. Bom, esse aqui é o método padrão tradicional. Agora, o Elementor, como eu disse,
inseriu uma funcionalidade no site gratuitamente, onde a gente vai ter ajuda justamente nessa etapa aqui. Ele reconheceu, né? E ele mostra para a gente que essa etapa é muito importante, então ele disponibilizou uma ferramenta que vai nos auxiliar. E basicamente, ele vai fazer isso aqui por nós. Ele vai criar esse wireframe, ele vai fazer o papel do briefing, certo? Você, depois de receber o briefing do cliente, você já tem um entendimento do projeto, e aí você vai interagir com a inteligência artificial do Elementor, no qual ela vai estruturar um wireframe para você. E aí você pode usar a sugestão dele para iniciar o layout, e aí você já pode iniciar o layout diretamente do Elementor, porque ele disponibiliza esse wireframe para download, e aí você só vai entrar dentro do Elementor, importar esse wireframe e começar as customizações. Ou seja, ficou muito mais fácil, muito mais prático você deixar o seu projeto otimizado, um projeto estratégico, com a ajuda da inteligência artificial do Elementor. Então, essa aqui é a parte teórica. Agora vamos lá para dentro do site do Elementor e vamos entender como que ele vai disponibilizar isso para a gente. Muito bem, estou aqui dentro do site do Elementor, né, que recebeu uma atualização. Então, se você ainda não mexeu no seu site nos últimos dias, recomendo que você entre e se prepare, porque o Elementor atualizou muitas coisas. Bom, vamos lá. A ferramenta que eu citei, ela fica aqui em produtos, e aí você vem aqui, ó, Generate Wireframes com IA, né? Inteligência Artificial do Elementor, né? Então você pode vir aqui, ó, e clicar. Bom, aqui ele já de cara fala para você, né? A gente vai gerar sitemaps e wireframes com inteligência artificial. Bom, aí você pode observar que eu não estou logado, certo? Eu estou deslogado da minha conta, e aí eu vou vir aqui, ó, e vou clicar para gerar. Primeiramente, ó, ele fala, descreva o seu projeto e deixa, né, a inteligência artificial trabalhar aí para você. Se você tiver dificuldade com o inglês, você pode traduzir aqui, e aí ele vai traduzir para você. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo bem simples e eu vou usar aqui para um site de advocacia, né? Crie um site para escritório de advocacia. Muito bem, vamos lá. Gerar. Eu já tenho na minha mente um questionário, um brief. Eu vou até abrir um modelo de brief aqui para você ver um exemplo assim de perguntas que a gente tem, para você entender a importância do brief, né? Mas eu vou mostrar isso depois. Vamos supor que eu já analisei o questionário, já li o brief e estou com ele aqui na minha cabeça, né? Entendi do projeto. Agora eu vou passar um resumo para o Elementor, para a gente poder trabalhar junto. E aí, o mais bacana é que o Elementor, ele trabalha com um sistema de perguntas, né? Ele vai me perguntando e eu vou sugerindo, né? Então, ó, ele já manda aqui, claro, para começar a planejar o site do escritório, preciso de algumas informações importantes para criar um plano detalhado. Qual é o nome do escritório ou o nome do cliente? Eu vou colocar um nome fictício aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Bueno Advocacia. Perfeito. Aqui dentro dessa interface, você tem aqui a opção, né, de perguntar o que eu deveria escrever ou pular as questões. Você pode ir pulando as questões. Ou você pode vir aqui e anexar o briefing completo, né? Então, assim, caso você não quer muita interação e já quer jogar o conteúdo, você pode também, porque a inteligência artificial aqui vai ler. Mas eu quero mostrar para você essa dinâmica primeiro, para que você possa entender como que funciona e se familiarizando com a ferramenta, certo? Bom, vamos lá. Ótimo, o nome do escritório é Bueno Advocacia. Agora, para entender melhor o seu negócio e criar um site eficaz, por favor, me diga, elabore um pouco sobre o que o escritório faz ou oferece através do site, como prestar serviço, fornecer informações. Vamos lá. Ele te dá sugestões de resposta aqui, ó. Prestar serviço, informações sobre áreas de atuação, agendamento de consultas e o que mais que o escritório pode fazer? Ele presta serviços, informações sobre a área de atuação, agendamento de consultas. Basicamente é isso. Muito bem. Eu vou só colocar um E aqui. Trata-se
de um escritório pequeno que está abrindo agora. Ok. Então, eu já vou enviar aqui. A inteligência artificial vai entendendo todas as informações, todas as necessidades que a gente vai colocando aqui e ele vai sugerindo, né? Então, vamos lá, ó, entendi. O site terá como foco prestação de serviço, fornecer informações sobre a atuação e permitir o agendamento de consultas. Perfeito. Agora preciso saber quais serviços ou áreas específicas de atuação o escritório oferece. Vamos lá. Direito civil, direito empresarial, direito, vamos ver aqui, trabalhista, direito educacional. Acredito que isso aqui já está bom. Eu vou colocar aqui, ó, consultoria empresarial. Pronto. E consultoria empresarial. Ok. Agora ele vai pensar aqui um pouquinho a respeito desses serviços, né? Ó, perfeito. Ele fala aqui para mim o que é que vai trabalhar, né? O que o escritório oferece. Para continuar, me informe quais são os objetivos principais para o sucesso do negócio. Como eu disse, né? Por exemplo, captar cliente, fornecer informações, agendamento online. Então, eu vou colocar captar cliente, fornecer informações e agendamento online. E são as principais necessidades de qualquer empresa que está começando, né? Aqui eu só não vou colocar vender produtos porque ele já entendeu que trata-se de uma prestação de serviço e não de uma loja, né? Então vamos lá. Mandei aqui para ele quais são as necessidades. Ele entendeu aqui, né, os objetivos do site. Quais são os objetivos secundários, como por exemplo, fortalecer marca, receber feedback, divulgar eventos. Fortalecimento da marca, porque a empresa está começando, e receber feedback. Pronto. Se a gente quiser, a gente também pode aqui, ó, fortalecimento da marca, receber feedback. E eu vou colocar também uma parte aqui onde captar parceiros. Pronto. Captação de parceiros. Só para diferenciar um pouquinho aqui. Ok. Vamos aguardar aqui, vamos ver quais são as próximas orientações. Ótimo. Os objetivos secundários são fortalecimento da marca, né? Fortalecer a marca, receber feedback, captar parceiro. Agora eu preciso saber qual será o idioma do site. Somente português. Ok. E nisso que a gente vai respondendo, ele vai montando aqui, né? Uma espécie de sumário, ou seja, ele vai elencando aqui um resumo de tudo que a gente foi passando de informações para poder estruturar no final o nosso wireframe, né? Então, idioma definido, vamos para a próxima etapa. Quais recursos e elementos principais o site deve ter? Informações da área de atuação, formulário de contato, informações de aqui, agendamento online, blog de notícias, área de parceiros. Eu vou colocar aqui também consulta de processos em andamento, que é algo muito importante para um site de advocacia, né? Para o escritório de advocacia. Então, vou enviar aqui para ele. Agora ele vai entender isso aqui. Excelente. Os recursos principais incluirão informações sobre área de atuação, formulário de contato, agendamento online, blog, ok. Agora, para definir melhor a comunicação do site, qual o tom de voz de comunicação a marca deve transmitir? Formal, acessível, formal e profissional. Ou seja, ele já vai começar a trabalhar aqui na questão da copy, né? Na questão aí da comunicação dos textos, né? Então, perfeito. Agora precisamos definir a estrutura do site. Qual páginas você gostaria de incluir no site? Lembre-se que todas as páginas devem ser diretamente abaixo da homepage, né? Da home. Não podem haver subpáginas mais profundas. Então, vamos lá. Home, áreas de atuação, serviços, agendamento, blog, notícia, parceiros, consulta de processos e contato. Ótimo. Vamos mandar.
Já listei aqui as páginas principais. Eu acho que blog notícias eu poderia até excluir isso, né? Deixar somente blog, porque é meio que redundante isso aqui. Excelente, temos todas as páginas listadas em uma estrutura clara. Agora, gostaria de saber se você quer gerar um sitemap e wireframes para o seu site agora. Temos informações suficientes para utilizarmos, né, este brief. Perfeito, então assim, ele já tem o que é necessário. Como eu disse, se a gente quiser passar mais informações ainda, você pode vir aqui, ó, e fazer o upload do próprio brief, né? Então vamos lá. Sim, estou pronto. Então eu já vou pular essa parte, não vou enviar o documento, porque senão vai estender demais o tutorial. E aí eu já vou direto para o que interessa, a criação do wireframe e do sitemap. Para você que não sabe, o sitemap é uma estrutura visual dos links do site. É realmente o mapa do site, onde você vai entender aonde estão cada uma das páginas, a sequência exata para acessar cada uma delas. Ótimo! Agora que temos todas as informações necessárias, podemos avançar para criar um sitemap e wireframes com base no seu brief. Isso nos ajudará a estruturar visualmente como o site da Bueno Advocacia será organizado e a garantir que tudo esteja perfeito, né? Vamos lá, vamos usar esse brief. Então agora ele vai começar a gerar o sitemap e o wireframe. Vamos aguardar aqui para a gente ver qual que é o resultado que ele vai trazer. Muito bem, pessoal, olha só. Ele criou para mim o sitemap, veja só, e criou os wireframes. Vou clicar aqui, ele vai carregar aqui para mim. O wireframe de cada uma das páginas. Isso aqui para mim é fantástico. Ou seja, você ganha um tempo muito precioso na hora de iniciar a criação do seu projeto, porque aquela etapa onde você ficava ali batendo cabeça na tela em branco, né? O que que eu vou criar? O que que eu vou colocar? E aí, o que que acontece? Principalmente quando você está começando a aprender sobre criação de sites. Essa é uma etapa que você bate muito a cabeça, porque você ainda não tem experiência. Então, geralmente, quando você tem um layout já pronto, trabalhar em cima dele para melhorar ele, adaptar às suas necessidades, fica muito melhor. Você ganha muito tempo, aumenta a sua produtividade. E essa ferramenta veio para te ajudar nessa questão. Então, olha só, ele montou aqui o wireframe de todas as páginas. Isso aqui para mim é precioso. Antes de ver o wireframe, eu vou voltar aqui para o sitemap, porque eu quero mostrar os detalhes para você, porque isso aqui também é muito bacana, ó. Eu vou aumentar aqui, eu vou colocar em 100% e vamos ver. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, para ficar fácil de ler. Ó, perfeito. Então aqui eu tenho a página principal. Então ele já começa fazendo, né, digamos que um rascunho do texto, do conteúdo primeiro. Então ele já monta aqui, ó, homepage, eu tenho o cabeçalho, eu tenho uma parte de introdução, certo? Eu tenho uma parte que vai falar sobre os serviços, agende uma consulta, depoimento de clientes, nossos parceiros, galeria de logotipo dos parceiros da Bueno Advocacia, disposto em uma grade de 4 colunas. Então, assim, ele descreve o visual, a estrutura. Então, aqui você tem esse entendimento. E olha só que bacana. Você pode pedir para gerar uma nova seção. Ah, isso aqui não ficou legal. Me dê mais ideias. Você pode gerar essa parte. Você pode, não, eu quero que parceiros venha antes de depoimento de clientes. E aí, o que que acontece? O wireframe vai ser adaptado para isso. Então, essa ferramenta ela é interessantíssima. Então, olha só, você pode adicionar mais seções. Ah, não, tá faltando aqui alguma seção, né? Então, tudo isso aqui é editável. Ah, não, não quero aqui depoimento de clientes. Você pode vir aqui e deletar. Então, essa ferramenta é muito bacana. E olha só, o mais legal. Ele faz isso com todas as páginas do site. Ó, então, você tem aqui as áreas de atuação, serviços, tem aqui a parte de agendamento, de blog, notícia, parceiros, consulta de processos. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Ele vem aqui, ó, introdução à consulta de processo. Aí ele vem e fala, né?
formulário de busca de processos, vantagens da consulta online, perguntas frequentes, entre em contato para mais informações. Então, ele captou a ideia e já vai jogando sugestões para a gente. Isso aqui é fantástico. Bom, então agora que a gente viu que o wireframe foi todo gerado, ou, aliás, o sitemap foi todo gerado, vamos lá para o wireframe para conhecer o que ele criou para a gente. Vamos lá. Ó, ele está abrindo aqui, está carregando. Vamos dar um zoom aqui. Vou abrir aqui. Colocar 100% aqui. E ó, ele criou o visual de cada uma das páginas. Cara, isso aqui é muito legal. Eu não vou passar por todas as telas, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então eu vou mostrar principalmente a homepage. Cara, olha que legal isso aqui. Essa é a homepage. Deixa eu diminuir um pouquinho. E olha só, ele já criou aqui para mim uma seção Hero. Ele já está usando as próprias ferramentas que tem disponível, né, para a gente criar um site. Então, isso aqui já é meio que como vai ficar, né? Então, ele já colocou aqui, né? Boas-vindas ao nosso... Aí ele colocou um textinho aqui, aí cabe a gente depois melhorar esse texto também. Então, vale a pena a gente trabalhar em paralelo com o chat GPT para nos auxiliar a criar textos melhores, né? Eu entendo que o Elementor ele tem uma boa vontade aí no que se refere à copy do site, mas não é a especialidade dele, certo? Bom, vamos lá. E aí, eu tenho aqui, ó, quando eu coloco o mouse em determinadas áreas do wireframe, eu tenho a possibilidade de editar essa seção, editar alguns elementos. Então, ó, aqui dentro da seção Hero, se eu vim aqui, ó, eu tenho sugestões, né, para trabalhar. Ou seja, eu tenho aqui essa primeira opção, eu tenho uma segunda opção onde ele adiciona um formulário, eu tenho uma terceira sugestão onde ele vai centralizar o texto com uma imagem de fundo desfocada. Então aí por aí vai, ó. Eu tenho uma quarta sugestão, outra sugestão, eu tenho uma sugestão que é bem restrita, tem um campo de busca. Eu não sei nem para que isso aqui serviria nesse tipo de projeto, mas ele joga a ideia. Então, dependendo da sua estratégia, da finalidade do projeto, uma dessas sugestões aí vai ser muito útil. Então, assim, ele vai jogando várias ideias e aí você vai acatando. Ó, tem uma aqui com slide, tá vendo? Então, assim, é quase que infinito, né? Eu não sei o tanto de opções que ele gera, mas ele vai gerando para gente, ó. Chegou aqui, ele ainda está gerando. Então, eu vou parar de dar trabalho para ele. Essa opção aqui tá bom. E aí, eu mantenho aqui. E dentro dessa opção, eu também posso excluir essa seção, ou então eu posso reordenar ela, jogar para baixo. Mas como essa aqui é a seção Hero, não vou mexer. E olha só, aí a gente vem, né, continua com o projeto. Ó, a seção About, ou sobre a empresa, né? Então, ele já coloca aqui uma estrutura que é muito utilizada. Um texto, um título com subtítulo de um lado e o texto do conteúdo com bullet points e botões aqui para dar um foco, né, na credibilidade da empresa, fazer uma introdução sobre quem somos e aí opções de contato. Mais uma vez, se esse layout aqui não te atender, você clica aqui, ó, não, eu quero mais sugestões. Isso aqui para mim está muito básico, não gostei, quero outras opções. E ele vai te jogando mais ideias aqui, ó. Aqui, essa seção é a mais utilizada. Eu gosto demais dessa opção aqui, ó, que é a opção com uma imagem e o texto ao lado. Então, esse estilo de seção aqui para falar sobre a empresa é um estilo que eu gosto muito. Então, eu já selecionei aqui e ficou. Ó, compromisso e ética, já jogou um subtítulo ali, colocou um título principal aqui, uma introduçãozinha, agende uma consulta, saiba mais sobre nós. Olha que fantástico isso aqui. E aí, a gente joga aqui uma imagem, pode colocar uma imagem de fundo aqui também, bem discretinha, ou uma imagem que repete, né, um partner aqui atrás, para criar um background bem interessante, enfim. Então, veja que a gente pode trabalhar todas as seções do site de acordo com a nossa necessidade, né? Esse agente de uma consulta aqui tá terrível, ó. Então eu posso vir aqui,
vamos ver o que que ele tem aqui de sugestões para a gente. Ó, vamos pegar uma outra sugestão aqui. Essa aqui eu acho que vai ficar legal. Agende uma consulta. Deixa eu ver. Essa outra aqui nem tanto, também não, tá muito pesada. Essa aqui eu acho que vai ficar legal. Que é um CTA, é uma sessão para CTA. Então vamos lá. Selecionei aqui, vamos ver o que que ele vai trazer. Ele provavelmente está ajustando aqui a copy. Ó, agende sua consulta agora mesmo. Então, para um CTA, esse estilo de sessão aqui ficou ideal. A inteligência artificial me fez uma sugestão, não gostei, então pedi outra. Esse trabalho, eu não sei se você entende, quem já trabalhou em agência, quem presta serviço nessa área, sabe que às vezes a gente entra com uma ideia e o cliente vem dando palpites, oferecendo melhorias, trocas de acordo com o que ele acredita, né, ser melhor. Então, esse trabalho do palpiteiro, digamos assim, agora vai ser seu. A inteligência artificial te jogou uma sugestão, você vem aqui dando pitacos, dando sugestões e oferecendo melhorias. Então, isso aqui é bacana, ou seja, você economiza, né, neurônios saindo do zero, ou seja, você não precisa iniciar o projeto do zero. A inteligência artificial te jogou essa ideia, agora você vai aprimorar ela. Muito bem, então agora entendemos que a IA do Elementor nos fornece isso. Beleza, Fred, e agora? O que eu vou fazer a partir daqui? Muito bem, agora você vai fazer o seguinte, ele criou todas as páginas, eu recomendo que você revise página por página, seção por seção, viu? Ah, gostei disso, não gostei daquilo, vai alterando, ok. Depois que você concluiu, está satisfeito, você vai agora aproveitar tudo isso aqui e importar para dentro do seu projeto. Essa é, digamos assim, a virada de chave, né? O que vai colocar você, tirar você de um ponto A e te colocar lá num ponto B, bem distante da maioria das pessoas que estão começando agora, ou são profissionais cabeça dura que gostam de perder tempo com processos antigos, não querem adotar a IA no seu processo de criação. Então agora, vamos ver como que faz para a gente pegar tudo isso aqui e jogar diretamente dentro do nosso Elementor. Um detalhe que eu não citei é que antes da gente exportar, uma outra ferramenta muito bacana que o Elementor nos fornece aqui é a questão dos estilos aqui no canto superior esquerdo. Você ainda pode trabalhar com a questão da paleta de cor. Ó, ele sugeriu para a gente aqui algumas cores, mas aí se você não ficou satisfeito, né? Esse tom de azul aqui, ele está muito pesado, não quero. Esse dourado aqui também está muito clarinho, eu quero um pouquinho mais escuro. Você pode trabalhar isso aqui. Isso aqui está um preto muito escuro, eu quero um cinza. Então você pode até criar a sua paleta de cores aqui, certo? Você pode também trabalhar com a questão da tipografia. Poppins. Não gosto da Poppins. Eu vou trabalhar com a Instrument Sans. Instrument Sans, por incrível que pareça, ele não encontrou aqui. Então vamos pegar outra aqui. DM Sans. Também ainda está falhando. Então, esse detalhe aqui é alguns pontos que a gente precisa, né, aguardar eles trabalharem para melhorar. Deixa eu ver aqui se tem instrumento, não tem. Inter, vamos ver, Inter para texto tem. Então aqui ele já trabalhou na questão da fonte, né, Inter. E aqui realmente eu gostaria de usar a fonte Instrument Sans, mas por algum motivo ele ainda não disponibilizou, né? Tá com as fontes limitadas aqui. Ele tem a Instrument Serif, mas a Instrument Sans não tem. Bom, então vou mantendo a Pops aqui. Tem outro vídeo aqui no canal que eu ensino como que faz para a gente trabalhar com a importação de um kit de fonte, um kit de estilos, né? Tanto fonte quanto cores, espaçamentos, para você padronizar o design do seu site. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. E aí, com essa ferramenta, você consegue ainda customizar um pouco mais o seu projeto. Então, agora vamos ver como faz para a gente exportar isso aqui para dentro de um site que já existe. Muito bem, agora para usar esse projeto aqui, eu venho aqui em Create Website, certo? Vou clicar aqui, eu escolho essa segunda opção, né, de importar um kit para um site que já existe.
Então eu venho aqui, aí ele fala para mim, né? Qual que é o endereço do site? Então precisa estar publicado na web, então eu vou colocar aqui esse endereço aqui, que é um subdomínio que eu criei para um cliente, e aí eu vou rodar aqui o check, né? Então vamos ver se ele consegue compreender, né, todos os projetos, ó. Ele está falando aqui, né, para aprovar e conectar aqui esse site. Então eu vou vir aqui, ó, aprovar e conectar. OK. Pronto, ele já aprovou para mim. E aí ele vai falar assim, ó, aplicar kit, né? Então eu vou aguardar um pouquinho para poder fazer, né, para a gente entender. Eu vou clicar aqui em apply o kit e vamos aguardar aqui, vamos entender qual que é o processo que ele vai adotar. Muito bem, então vamos lá, vamos aplicar o kit e agora vamos aguardar, ver o que aqui o Elementor vai preparar dentro lá do nosso projeto. Então agora ele já está aqui fazendo todo o processo e assim que ele concluir, eu volto novamente para a gente entender qual foi o resultado final. Ele vai ficar nessa interface aqui, cheio de animações, brincando um pouquinho, né? Mas enquanto isso ele está importando todo aquele wireframe para dentro desse site que já está publicado, já tem o Elementor instalado, já tem o Elementor Pro. Um detalhe muito importante é que você precisa ter uma conta dentro do Elementor, uma assinatura para poder utilizar essa ferramenta. No início do vídeo eu falei que não estava logado, mas aí depois foi necessário logar, principalmente para poder importar tudo isso aqui. Vamos lá, ó. Tadá, o seu site, né, já está pronto. Então, vou clicar aqui e vamos ver o que nos aguarda dentro da nossa instalação, né, dentro do nosso site. Muito bem, eu estou aqui dentro do meu site. Veja só que eu estou aqui dentro do subdomínio que eu falei e ele importou todas as páginas para mim, né? Então, assim, essa foi a página principal que eu editei. Então, aqui ele já importou, mas aqui tem alguns detalhes, ó. Ele está usando aqui, de cara eu já vejo que ele está usando um modelo de página que não é aquela Elementor largura total. Então, ele adicionou o título aqui da home, mas isso é um detalhe mínimo que a gente altera rapidamente ali dentro das configurações da página, né, no estilo de modelo, para poder resolver isso. E aí ele criou para a gente toda a estrutura. Ó, vamos passar aqui, parceiros. Ele já mostrou aqui para a gente, já criou. Então agora, cara, aquela parte onde você fazia a construção do wireframe, depois jogava, né, para dentro ali do Elementor ou para dentro do Figma para construir o visual, você já pode fazer diretamente no Elementor, porque a parte do wireframe você já recebeu a sugestão do Elementor, revisou, está ok, agora você só vai customizar diretamente dentro do seu site, hospedado na internet, e aí é só você aplicar o design, a identidade visual que você usa e o site vai estar completo. Então, mais uma vez, isso aqui veio para agilizar o seu trabalho, otimizar o seu processo, te dando mais produtividade aí ao longo do processo de criação de um site. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Acredito que essa inteligência artificial vai ajudar e muito você a ganhar produtividade dentro do seu processo de criação. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa ferramenta? Vai começar a usar no seu dia a dia? Bom, se você chegou até aqui, eu quero já te convidar a conhecer o meu curso Mapa do Criador de Sites, onde eu vou te ensinar técnicas como essa aqui e outras para você criar um site do absoluto zero, do início ao fim, sem ficar perdido no meio do processo, e vou te mostrar como você pode monetizar isso para trabalhar e viver através da criação de sites profissionais. Bom, meu nome é Fred, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau, tchau.